Fala pessoal, estamos aqui com mais uma aula de análise de circuitos elétricos e dessa vez eu trouxe aqui mais um circuito misto para a gente resolver. Então vamos lá, espero que vocês consigam identificar aqui. Bem aqui, ó, a gente vai ter um circuitinho que está em paralelo, tá bom? Fora esses dois aqui que estão em paralelo, a gente por hora não tem mais nenhuma associação aqui evidente, tá bom? Então vamos resolver, eu vou tentar resolver isso aqui de um jeito bem bacana pra gente ver, tá? É do jeito que eu costumo fazer, de tal forma com que não consome muita folha, nem nada do tipo. Então vamos tentar resolver aí desse jeito. Olha só, gente, aqui eu vou ter um resistor de 4 ohms e um resistor de 8 ohms. Esses dois resistores podem ser substituídos, né, por um único resistor. Vamos botar aqui, ó, cuja resistência equivalente, aí vamos cortar aqui, ó, cuja resistência equivalente vai ser, vamos botar aqui, resistência equivalente vai ser 4, aliás, vai ser a multiplicação, 4 vezes 8, dividido pela soma, né, 4 mais 8. E aí, se a gente fizer essa continha, 4 vezes 8 dividido por 12, vai dar 2,66. 2,67 ohms, tá bom? Então aqui a gente tem um resistor de 2,67 ohms. Esqueçam o resto do circuito aqui, tá? Pronto. Simplificamos esses caras aí. E agora, gente, a gente fica apenas com um circuito onde a gente tem 3 resistores em série. E aí esse circuito aí pode ser simplificado aqui, ó, para um circuito com um único resistor, aonde essa resistência equivalente é a soma desses 3. Então vamos lá, 12 mais 2,67 mais 6 vai dar 20,67. Então 20,67 ohms, tá bom? E aí a gente esquece o resto do circuito. Então fica basicamente só esse circuitinho aí, e com isso a gente consegue encontrar a corrente que sai da nossa fonte. A corrente que sai da minha fonte, né? A corrente que sai da minha fonte é a mesma corrente que passa por esse meu resistor equivalente. E a corrente que passa por ele é a queda de tensão nesse resistor, dividido pela resistência. A tensão sobre ele é os 9 volts. A resistência é de 20,67 ohms. Então essa corrente vai dar 9 dividido por 20,67, 0,43 amperes. Então pronto, sabemos aqui qual que é a nossa corrente, guardem esse número na cabeça, 0,43 amperes. Vamos lá, ajeitar nosso circuitinho aqui, pegar a cor verde. Então nós sabemos que por aqui passa 0,43 amperes. Bem, gente, se por aqui está passando 0,43 amperes, então por esse meu resistor passa 0,43 amperes. E ele vai ter uma queda de tensão nele, né? De quanto que é essa queda de tensão nele? Ora, a queda de tensão num resistor é resistência vezes a corrente desse resistor. Qual que é a queda de tensão nesse resistor? Então vai ser a resistência vezes a corrente, que é 0,43. Então a queda de tensão nesse resistor vai ser 12 vezes 0,43, vai dar 5,16. Então queda de tensão nesse resistor 5,16 volts. Então guarda esse número, 5,16 volts. Vamos colocar aqui queda de tensão de 5,16 volts. E aí, gente, olha só, vamos lembrar daqui o que eu disse. Bem aqui eu tenho a referência, então aqui eu tenho 0 volts. Se eu tenho aqui o 0 volts, então bem aqui eu tenho um ganho de 9. Então aqui em cima eu vou ter 9 volts. E aí bem aqui eu tenho uma perda ou uma queda de 5,16, tá? Então eu vou ter 9 menos 5,16, eu vou ter 3,84 volts aqui, ó. Aqui tem 3,84 volts. Então vamos preencher esses dados aí. 3,84 volts aqui. Aqui eu tenho os meus 9 volts e aqui eu tenho 0 volts, tá? E aí, gente, olha só, a gente chegou num impasse aqui. Porque naquele outro caso que a gente fez anteriormente, eu sabia qual que era a tensão aqui em cima e bem aqui embaixo eu tinha o meu nó de referência, então eu sabia que aqui era 0 volts, né? Mas isso não acontece aqui, ó. Aqui eu ainda tenho um resistor que vai provocar uma quedinha de tensão de alguma coisa. Então aqui, ó, é uma tensão que é diferente de 0.
Mas olha só que interessante o que eu tenho aqui, gente. Por aqui, ó, tá passando 0,43 amperes. Percebam que o nó de referência, gente, não desce nenhuma corrente para esse nó de referência, nesse nosso caso aqui. Ele está aqui simplesmente para simbolizar que aqui eu tenho 0 volts. Então, toda essa corrente que está subindo aqui pela fonte, está vindo aqui, ó, por esse resistor de 6 ohms. Então, a corrente que passa nesse resistor de 6 ohms é o 0,43 amperes. Então, vamos preencher essa informação aí, botar de verde. A corrente que vem por aqui, ó, é de 0,43 amperes. Então, novamente, se eu sei que aqui é a resistência e a corrente no resistor, então eu sei a queda de tensão. Queda de tensão no meu resistor, a resistência vezes a corrente que passa por esse resistor. Então a queda de tensão no meu resistor vai ser 6 vezes 0,43. Então vamos jogar na calculadora. 6 vezes 0,43 vai dar 2,58 volts. Então, nesse resistor aqui, ó, ele vai ter uma queda de 2,58 volts. Então vamos preencher essa informação aí. Esse resistor tem uma queda de 2,58 volts. Temos aí preenchida a queda de tensão desse nosso resistor. Então, gente, se daqui para cá cai 2,58 e aqui eu tenho 0 volts, isso quer dizer que antes dele eu tenho 2,58 volts. Então, vamos anotar aqui, ó, aqui eu tenho 2,58 volts. E agora sim eu tenho a queda de tensão nesses dois resistores, ó. É a resistência que tem antes menos a resistência que tem depois. Então, vamos ver aqui quanto que é a queda de tensão nesses dois resistores. Vou botar aqui, ó, queda de tensão nesse resistor vai ser 3,84 menos 2,58, 1,26 volts. E como esses dois aqui estão em paralelo, a queda de tensão sobre eles é a mesma, 1,26 volts. E aí vamos calcular a corrente que passa por esses dois resistores, né? Vou botar aqui. Aqui percebam que eu tenho a queda de tensão, tenho a resistência, então dá para calcular a corrente que passa por eles. Corrente que passa pelo meu resistor é queda de tensão dividido pela resistência. Qual que é a queda de tensão? 1,26 volts dividido por 4. Então vamos lá, 1,26 dividido por 4 vai dar 0,315. A corrente é 0,315 no resistor de 4 ohms. Então vamos anotar. A corrente que passa aqui, ó, é 0,315 amperes. E o próximo, a corrente que passa no meu resistor de 8 ohms, corrente no resistor é a tensão dividido pela resistência. Tensão sobre ele 1,26, resistência dele 8, então 1,26 dividido por 8 vai dar corrente de 0,1575 amperes. Então, vamos anotar aqui, corrente passa aqui 0,1575 amperes. E tá aí. Basicamente eu tenho todos os dados do meu circuito. Se quiser, novamente, dá pra gente calcular a potência aí desses elementos. Recomendo novamente para vocês calcularem a potência. Vou fazer só um exemplo aqui para a gente ver qual que é a potência de um desses elementos. Vamos supor que eu quero a potência sobre esse meu resistor de 4 ohms. Ora, potência, gente, a gente tem várias formas para potência, né? Tensão vezes corrente, a gente derivou aquela também, que é a tensão ao quadrado dividido pela resistência, e potência também é corrente ao quadrado vezes a resistência, tá bom? A gente pode utilizar qualquer uma dessas aí. Então, aqui, potência vai ser tensão vezes corrente. Vamos fazer aí 1,26 vezes 0,315. A gente vai ter 1,26 vezes 0,315. Vai dar 0,3969 watts, tá? Aproximadamente 0,4, tá bom? Aproximando aqui, 0,4 watts. Potência na nossa fonte de tensão. Potência na fonte de tensão, a única forma que dá para usar é tensão vezes corrente, pois a nossa fonte de tensão não tem aqui a resistência em si, né? Então, potência da minha fonte de tensão vai ser 9 volts vezes 0,43, que é a corrente que passa por ela. 9 vezes 0,43, 3,87 watts, tá bom? Temos aí a
a potência então da minha fonte de tensão e dessa minha resistência aqui de 4 ohms. Só para exemplificar para vocês como que a gente calcula. E aí, para finalizar, vamos ver aquela regrinha da soma das correntes, né? Percebam que aqui a gente fez um pouquinho de aproximação, então vai dar um errinho leve, mas vamos lá. Por aqui desce 0,315 e por aqui vem 0,1575. Então, quando a gente soma esses dois aí, vamos somar 0,315 mais 0,1575 vai dar 0,47 amperes. E aí, gente, que por conta das aproximações que a gente fez, a gente teve esse errinho aqui de 50 miliamperes, né? Mas para a nossa análise aqui está satisfatória a nossa resolução. Com isso, eu espero que vocês tenham entendido aí como que a gente resolve esse tipo de circuito, como que a gente faz cálculo de potência. E por hoje a gente fica por aqui. Próxima aula eu trago aí mais um circuitinho para vocês resolvendo esse tipo de problema. Até a próxima.